Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus para todos vocês esta manhã. Como é que vocês estão? A paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês esta manhã, meus irmãos, minhas irmãs, minhas queridas. Tem uma palavra, para falar para você esta manhã. Creio que Deus quer falar no teu coração, meu irmão. Tem uma palavra do coração de Deus para você esta manhã. Vamos agradecendo a Deus por mais esse dia de vida, pela sua graça, pelo seu amor. Agradecendo a Deus pela sua grande misericórdia. Que o Senhor venha estender as mãos sobre a tua casa esta manhã para te abençoar, abençoando assim a tua família. Aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Pai. Irmãos, eu tenho uma palavra para deixar para você que se encontra em Esther, capítulo 4, que fala que Esther promete interceder pelo seu povo. Essa passagem, Esther, capítulo 4, fala que Amã não pôde matar Mardoqueu. Então ele falou com o rei para que o rei baixasse um decreto para que matasse, fosse morto todo o judeu. E a Bíblia diz que quando Esther soube que tinha havido esse decreto para que fosse morto todos os judeus, ela entrou em jejum e oração. E ali Esther disse para o seu primo Mordecai: vão orar, eu vou orar 3 dias, e mande que todo o povo judeu também entre em oração e jejum pela minha vida. Porque ela foi orar 3 dias para que fosse falar com o rei, se apresentar na frente do rei, porque ninguém podia se apresentar ao rei sem não ser chamado. Mas o seu primo Mordecai falou para ela que se ela se calasse, porque se de tudo tu te calares agora, de outra parte se levantar para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe que para isso não fosse colocado como rainha. Então Esther disse para que o povo todo entrasse, judeus entrassem em oração pela vida dela, e ela também entrar em oração para se apresentar ao rei. E a Bíblia diz que no 3º dia Esther se aprontou e ali ficou no pátio do rei. Quando o rei perguntou a Esther o que é que ela queria, a Bíblia diz que o rei estava sentado no trono à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther no pátio, ela alcançou favor. Por que, irmãos, ela alcançou favor? Porque houve oração, porque houve jejum pela vida dela, porque não era permitido que ninguém se apresentasse ao rei sem ele chamar. E ali Esther alcançou o favor do rei. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Era o maior respeito, irmãos. Naquela época era um respeito tão grande pelo rei, a própria esposa tinha que ser chamada. Hoje as pessoas não têm respeito nem por Jesus. Tratam Jesus como se fosse qualquer pessoa. Você vê que antigamente era o maior respeito por Deus, o maior respeito que tinha pelo rei. A Bíblia diz que Esther, quando o rei perguntou
a Esther, qual era a petição dela? Porque daria até a metade do reino. Esther falou para que ele fosse a um banquete que tinha vindo convidar dele. O que me tocou o coração, irmão, foi a estratégia dessa rainha. A estratégia dela para salvar o seu povo. Ela não foi chegar para o rei e dizer: o rei, eu soube que você decretou, fez um decreto e vim falar para você não cumprir esse decreto. Não. Ela usou de estratégia, irmãos. Ela usou de estratégia. Você vê também que ela entrou em jejum e oração antes da causa acontecer. Nós temos, irmãos, que orar diariamente, 2, 3 vezes ao dia, antes que o mal nos alcance, antes que o mal alcance a nossa família. Tem pessoas que deixam a causa acontecer para orar depois. Não, tem que orar antes, pedindo proteção pelos nossos filhos, pela nossa família. Você vê que quando ela soube que o inimigo tenha se levantado contra o povo judeu, ela entrou em oração antes que viesse se cumprir. E ela usou essa estratégia de convidar o rei para um banquete. Ela não foi diretamente dizer ao rei o que estava se passando. Ela usou uma estratégia, porque Deus dá estratégia a seu povo para vencer as batalhas, para vencer as batalhas da vida, para vencer as guerras. Diz aí a palavra que ela chamou o rei para um banquete. Se bem parecer, venha o Senhor e a mão para o banquete que eu preparei. E ali o rei foi. A segunda vez o rei convidou de novo ele para o banquete, deu vinho ao rei, alegrou-se o rei na presença dela, até que ela falou do seu povo, até que ela falou do decreto que tinha sido armado, da cilada que tinha sido armada para destruir o seu povo. Eu fico assim impressionada com a sabedoria desta mulher. Irmãos, a oração e o jejum faz com que eu e você seja mais esperto, receba mais sabedoria de Deus para agir nessa terra, agir com a nossa família, com o nosso esposo. Muitas vezes achamos, irmão, porque minha família que tem que mudar. Muda você primeiro. Você também tem que mudar, você também tem que jejuar pela sua própria vida, irmão, para que Deus te dê estratégia. Você vê que para Esther falar com o rei, para que esse decreto fosse revogado, ela usou de oração, jejum, mandou que todos jejuassem pela vida dela, como ela diz aqui em Esther 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda é que contra a lei, se perecer, perecerei. Então Esther estava dando a sua própria vida, botando a sua própria vida em risco pelo seu povo. Porque ele podia mandar matar, porque ela se apresentou sem ser chamada. Mas essa mulher, além dela ser uma mulher sábia, uma mulher de oração, ela usou de estratégia para poder falar com o rei. E o decreto foi revogado. E então o rei mandou que aquele decreto fosse revogado. Deus queria, irmãos, falar com vocês através dessa palavra. Porque o Senhor me deu esta palavra hoje. Como vê, essa semana eu já preguei sobre Esther. Mas Deus queria falar para você que você tem que usar de estratégias. Você precisa, nós precisamos jejuar e orar para entrar na presença do rei, para que o decreto venha a ser revogado.
porque as estratégias do inimigo às vezes se levantam contra a tua vida. Você precisa entrar em oração e jejuar e orar pelo seu esposo, pelos seus filhos. Amém, minhas amadas? Vamos orar para que nossas orações nos humilhar na presença do Senhor, para que nossas orações cheguem ao trono da graça. Pai amado, querido Deus, esta manhã eu entrego a vida de todos os irmãos que estão vendo esse vídeo nas tuas mãos. Que o Senhor venha entrar com providência na vida de todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, entra com salvação, libertação nas famílias, restauração dos casamentos, Pai. Eu oro esta manhã, meu Pai, por a restauração dos casamentos, libertação daqueles que estão cativos na mão do inimigo. Eu oro também pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha libertar os que estão com depressão, dá forças para que eles venham orar, venham ler a Bíblia. Levanta aqueles que estão fracos na fé, renova as forças, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor entra com salvação, libertação na família. Em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor venham ser sobre a tua casa, sobre a tua família esta manhã, minha irmã. Que todo levante do inimigo venha ser cancelado. Que os planos arquitetados pelo inimigo para destruir a tua família venham ser cancelados. Muitas vezes o inimigo quer destruir as nossas famílias, mas os planos dele já estão cancelados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Caia por terra toda palavra de maldição contra a tua vida. Amado Deus, amado e querido Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, que venha mostrar aqueles que estão querendo se mudar, que o Senhor venha mostrar uma casa boa, que eles possam pagar, meu Pai. Aqueles que estão com causa na justiça, que o Senhor venha dar vitória. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, levanta os que estão fracos na fé, renova aquelas que não têm forças para orar. Ora sem ter vontade mesmo, minha irmã. Que nós temos que orar e buscar a Deus, não precisamos de vontade. Começamos a orar sem ter vontade, porque o Senhor vai colocar o desejo no teu coração para você orar. Que a paz venha entrar na tua casa, minha irmã, na tua vida, esta manhã. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.